Então, abra comigo no livro de Hebreus, que é logo um pouco antes. Hebreus, capítulo 11, no versículo 7. Hebreus 11, 7, ele diz: pela fé, Noé, quando foi divinamente avisado a respeito de coisas que não se viam, ele está levantando outra lição. Pela fé, Noé, divinamente avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, em santo temor. Se eu fosse você, eu grifaria em santo temor. Fé e santo temor. Construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, novamente, pela sua fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça. Herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Isso é muito poderoso. Ele está dizendo uma outra lição que você precisa pegar dos dias de Noé. É por isso que 2 Pedro 2,5 ele diz: isso deve ser um exemplo para vocês como geração. O que aconteceu nos dias de Noé? Ele agora está exaltando a fé e dizendo: pela fé, Noé, quando foi divinamente avisado a respeito de coisas que não se viam, ele moveu, ele creu por santo temor. E o ato dele foi construir uma arca. Entretanto, hoje, os seus pregadores estão dizendo para vocês: não se preocupe, Deus não vai te julgar. Não se preocupe, uma vez que você está dentro da casa, da igreja, tudo bem. Então, que tipo de fé a igreja desse dia presente está ensinando para você? Porque ele está levantando aqui a fé. O tipo de fé que Noé teve para ser um exemplo para vocês, a geração moderna, a igreja moderna. Mas ele está falando a respeito da fé dos dias de Noé, onde Noé pegou a fé e pôs em prática. Enquanto que os falsos profetas, dos quais ele fala em 2 Pedro 2, de 1 a 3, estão dizendo para vocês que a fé que você tem diz que vocês não precisam fazer nada, que vocês simplesmente recebam Jesus, sentem-se com um pote de pipoca e Coca-Cola assistindo TV. Entretanto, aqui ele está dizendo para nós que pela fé, Noé, quando ele recebeu esta mensagem, algo que ele não via, mas que estava vindo o juízo, ele creu e ele teve um temor reverente, um santo temor. Ele então colocou em prática. Noé agiu de acordo com a sua fé, fazendo a obra. Tiago capítulo 2, Tiago 2 do 14, ele diz, em Tiago capítulo 2, ele demonstra o exemplo que ele quer que você aprenda da fé de Noé. Tiago capítulo 2, 14, ele diz: de que adianta, meus irmãos e irmãs, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Olha onde os falsos pregadores que estão dizendo, daqueles de quem Deus está dizendo que o juízo deles vai ser certo, porque veja onde eles estão desviando a igreja. Ele diz que uma vez que você recebeu a fé pela graça, você pode sentar-se e você pega uma pizza de tamanho duplo com Coca-Cola e desfrutar. Entretanto, o Senhor está dizendo aqui que a fé sem obras, ela é morta. Entretanto, você tem falsos pregadores da América que estão dizendo para você: se você fizer alguma obra, esta não é a fé que você recebeu da graça. Você entende o engano, o que ele diz? Que ele tem que julgar estes pregadores. Ele está dizendo aqui que o tipo de fé que Noé teve que pôr Noé para trabalhar. Ele trabalhou. E ele diz, Tiago 2,14, o tipo de exemplo da fé de Noé, que ele quer que a igreja pegue. Ele diz que do que adianta, meus irmãos e irmãs, alguém dizer, alegar, ou seja, sem obras. Ele diz alegar que tem fé, mas não tem obras.
Acaso esta fé pode salvá-lo? Então ele está dizendo que o que os seus pregadores neste dia presente da prosperidade da carne estão dizendo para vocês na TV Global, que você precisa só ter fé sem obra, eles estão te conduzindo para o inferno, porque ele está dizendo aqui que esta fé não vai te salvar. Ele está perguntando, acaso esta fé pode salvar? Imagine que o irmão ou irmã está necessitando de roupas e do alimento diário. E se um de vocês disser para eles, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada para a necessidade física, de que adianta isso? Da mesma forma, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, por ação, está morta. Vocês veem onde que os seus pregadores de falsidade, dos quais Deus está advertido em 2 Pedro 2, de versículos de 1 a 3, onde eles estão levando vocês para o inferno? Eles estão dizendo, simplesmente receba a graça pela fé, e agora pode sentar com o seu pote de pipoca, Coca-Cola, então pega uma pizza bem grande, sente-se, coma com suco e desfrute. Entretanto, o Senhor está dizendo que quando você recebe o Senhor, a obra começa. Então, que esta fé sem ação é morta. E no versículo 18 ele diz, mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então o Senhor está dizendo que quando você recebe a graça pela fé, há certas boas obras que se você realmente nasceu de novo apropriadamente, há boas obras que têm que vir de você, têm que se manifestar em você. O que você tem que fazer, não que você tem que fazer coisas para nascer de novo. Não, isso é de graça. Mas você tem que ser transformado no seu coração pela graça. Porque há boas obras que Deus espera que sem estas boas obras você está indo para o inferno. É isso que ele está dizendo aqui. Eu estou lendo a mesma Bíblia que você tem. E os seus falsos pregadores estão vindo dizendo para vocês, sente-se, recline-se e relaxe. Com um pote de pipoca e Coca-Cola. E relaxe. Entretanto, o Senhor está dizendo que quando você recebe a graça, comece a trabalhar. E ele está dizendo, mostra-me a sua fé sem obras. E eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras, significando somente as boas obras que refletem o seu coração transformado, eles cumprem a fé de Jesus, a salvação de Jesus. Eles refletem a luz da fé da graça de Jesus, que quando você é nascido de novo, há uma transformação que deve consumir o seu coração, e então, pelo seu interior, de dentro do seu interior, você transmite a luz de Cristo. A sua obra se tornam obras santas. Mas o que é isso que eles estão pregando na América, na TV Global, onde eles dizem que a sua fé da graça, então eles continuam no pecado. Você está vendo os pregadores dos quais ele está advertindo? E ele diz, crês que há um só Deus? Ele diz, tudo bem. Até mesmo os demônios creem nisto e tremem. Então ele está dizendo que você não pode nem dizer que pela fé você crê, isso já é suficiente. Ele diz que até mesmo os demônios creem que há um só Deus. Mas onde está a sua boa obra que Deus está exigindo aqui? Tiago não está se contradizendo de forma nenhuma. Ele está dizendo que você é nascido de novo pela graça apenas, não pelas obras. Mas ele está dizendo que a evidência de que o seu coração é regenerado é pelas boas obras que você deve manifestar. E que a fé sem boas obras é morta. É morta como um pássaro morto. E no versículo 20 ele diz, insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil?
Versículo 21. Não foi o nosso pai Abraão justificado, considerado justo pelas obras que ele fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você vê que a fé de Abraão e a ação dele estavam atuando juntas. E a fé dele não foi completa, só foi completa pelo que ele fez. E cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isto lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Você vê que a pessoa que é considerada justa pelo que ela faz, não apenas pela fé. O que ele está dizendo aqui? Ele está te dando um exemplo que até mesmo a fé de Abraão, para que ele menciona aqui que a fé de Abraão, ela foi manifestada pelo um ato de obediência, que em Gênesis 22, quando Deus agora queria estabelecer e completar a fé no coração de Abraão, ele disse: agora pega Isaque e sacrifica-o. E ele fisicamente agiu. A fé de Abraão fez ele tomar uma ação de boas obras, de obediência a Deus e Yahweh. O que é isso, essa fé que os pregadores da América estão dizendo para vocês? Que você não precisa ter ação nem obediência. Esses são mentirosos. Ele disse, ele vai ter que matá-los. Ele tem que matá-los por desviarem a igreja. Ele sai com fogo consumidor. Ele diz que até mesmo Abraão, a fé que ele teve, só pode ser considerada completa pelas boas obras que ele fez. Quando ele obedeceu a Deus, pegou o filho e a madeira e ele foi sacrificá-lo. Então a fé dele, juntamente com sua ação, completou. Então, foi acreditado a ele como justiça, e ele se tornou o pai da justiça, o pai da fé. Então, você vê onde que os falsos modernos pregadores da prosperidade estão fazendo. Eles dizem para você não obedecer a Deus, você não precisa fazer nada. Entretanto, Deus diz que tem que haver ação para completar a sua fé, porque a fé sem ação é morta. É a mesma Bíblia que eu estou lendo. Ele diz no versículo 25, da mesma forma, também Raabe, a prostituta, não foi justificada pelas obras quando ela acolheu os espias e os fez sair por outro caminho. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então você precisa se levantar e repreender os seus pregadores da prosperidade. Repreenda os seus falsos pregadores e diga para eles: não, a minha Bíblia me diz que além da fé e da graça que eu tenho, eu preciso praticar boas obras. Eu não quero correr risco, porque a eternidade é um tempo muito longo. E para completar isso para vocês, povo abençoado, para que possamos voltar ao pastor Ian para adorar novamente, eu voltarei a vocês mais tarde no livro de Mateus. Abram comigo lá, Mateus 21, povo abençoado, para enfatizar isto para vocês. Mateus 21. Vamos ler do 28 ao 32. Ele diz o seguinte, Mateus capítulo 21, do versículo 28, ele diz: o que vocês acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, ele disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Versículo 29, ele diz: e ele respondeu: eu não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai foi ao outro filho e disse a mesma coisa para ele. E ele respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas ele não foi. Versículo 31, ele pergunta: qual dos 2 fez a vontade do pai? Fez o que o pai pediu?
O primeiro responderam eles. Jesus lhes disse, e em verdade lhes digo, que os publicanos, as prostitutas, estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Deixa-me explicar o que o Senhor está dizendo aqui. Ele está simplesmente dizendo que há 2 filhos. Um deles diz, sim, é verdade. Eu farei. E o pai disse, vai e faça isto. E ele diz, sim, eu farei. Então ele não faz. O outro filho diz, não, eu não vou fazer. Então ele muda de ideia, então ele vai e faz. Agora, os 2 são filhos, mas aquele que foi e fez, o Senhor aprovou ele e ele entrou no céu. Porque esta ação fala a respeito da disposição do coração dele. O outro disse, eu sou nascido de novo na igreja, mas sem ação. Ele não faz a obra, a grande comissão. Ele não faz a obra de manifestar a luz de Deus. Ele não faz a obra de visitar os enfermos no hospital. Ele não faz a obra de ir no hospital para visitar o enfermo, nas prisões para visitar os encarcerados. E ele diz, eu sou nascido de novo. E o outro, que estava lá perambulando, recebeu Jesus e foi, e então fez a obra e entrou no céu. Ai! Fé sem obra é morta. Os seus falsos pregadores hoje na América, na TV Global, estão dizendo para vocês, recebam a graça com uma bacia de pipoca e Coca-Cola, receba o Senhor e então pega uma pizza de tamanho duplo com Coca-Cola, e então se reclina na sua cadeira e relaxa. E entretanto o Senhor está dizendo, quando você recebe a graça, então a obra começa, você tem que acrescentar obra à sua fé. Você precisa repreendê-los, porque o juízo deles está vindo.